Olá, boa noite a todos, bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje vamos falar sobre magia ancestral. Quando a gente pensa em magia ancestral, muitas vezes, a gente se questiona assim, como assim ancestral? Tem a ver com os meus pais, meus avós, meus bisavós? Na verdade, magia ancestral tem a ver com toda a sua linhagem sanguínea. E quanto tempo tem essa linhagem sanguínea? É difícil dizer. Mas se você for pensar, até onde vai seu sangue? 5 mil anos? 10 mil anos? 20 mil anos? Então, toda essa linhagem sanguínea que você tem, do lado paterno, do lado materno, correspondem à sua ancestralidade. Deixa eu já colocar uma coisa aqui que as pessoas costumam errar muito, aí é uma questão de português, fica uma dica. Às vezes as pessoas falam, eu sou... Elas confundem descendente com ascendente. O que você tem que entender? Ascendente é quem vem antes, descendente é quem vem depois. Às vezes tem gente que me pergunta assim, você é descendente de... Não, como é que é? Sua descendência é alemã? Para minha descendência ser alemã, eu teria que ter filhos e esses filhos teriam que nascer na Alemanha. Aí a minha descendência, ou seja, o que vem depois de mim, poderia ser caracterizado como alemã se nascesse na Alemanha. Nesse caso, a minha ascendência vai ser de mais países, é o que vem antes, descendência é o que vem depois, tá? Eu coloco isso porque, como eu lido muito com magia ancestral, é muito comum as pessoas fazerem esse erro. Então já fica uma dica que você pode perguntar da ascendência de alguém. Você tem ascendência do quê? Mas você pode dizer, você é descendente do quê? Porque vem após. Né? Então, isso já fica uma dica. Bom, falando dessa ancestralidade, por que é importante? Por que alguém que lida com magia tem que se preocupar com essa ascendência toda, com essa ancestralidade toda? Por quê? Se eu não tenho nada, não tenho nem contato, de repente as pessoas pensam, não tenho nem contato com a minha família, para que eu tenho que me preocupar com isso? Magicamente, isso é bem importante. Muitas tradições mesmo, cultuam os ancestrais. E não só tradições de bruxaria, você vê em outras filosofias também. As filosofias orientais costumam também, do Extremo Oriente, ter esse contato com os ancestrais. Primeiro que você é o fruto dessa ancestralidade. Tudo que você tem hoje é fruto disso, né? Tudo que você tem depende muito do que seus ancestrais fizeram para que você receba isso. Então tem em questão de bens, em questão de costumes, em questão até de pegando essa parte de ônus e bônus, as suas doenças, né, suas predisposições, tem a ver com ancestralidade. Mas na magia, o que é importante? Imagina que você tem um sangue muito antigo. Você não sabe quando começou esse sangue, é muito antigo. Quantas pessoas poderosas já fizeram parte da sua família? Já tiveram esse sangue? Quantos bruxos, feiticeiros, pajés, xamãs, druidas, seja lá o nome, o título que tivesse, ou mesmo que não tivesse nenhum título, fosse apenas uma pessoa com uma grande capacidade energética, ou um grande conhecimento de ervas, ou, enfim, quantas pessoas, quantos mortos poderosos você tem na sua família? Por que mortos poderosos? Que é a forma como se costuma chamar essas pessoas poderosas da sua família. Mas como assim mortos?
Muitas vezes as pessoas esquecem que ancestrais são... A maioria dos seus ancestrais são mortos, né? Com exceção dos pais, avós, às vezes bisavós, mas em geral seus ancestrais são mortos. E já tem aquela primeira coisa que algumas pessoas pensam. Cultuar os mortos, acender vela para os mortos, vai trazer um espírito desse morto para dentro de casa? Não. Ah, então eu posso acender vela dentro de casa para os mortos? Pode. Se você estiver num sistema, né, se você fizer parte de um sistema mágico, religioso, que diz assim, não acenda vela dentro de casa para mortos. Se você faz parte desse sistema, não precisa acender. Mas se você não faz, pode acender sem problemas. Não vai atrair mortos, fantasmas para te atormentar, nada disso. E se eu não falo com meu pai? E se eu briguei com o meu lado paterno da família? Você perde em não ter um contato com esse lado paterno por questão de uma briga. Pensa que quando você briga com um membro da família, por exemplo, seu pai, seu avô, você está falando só de uma, duas gerações. A gente está falando de milhares de anos. A gente está falando de uma linhagem sanguínea que avança, né? Que você tem assim centenas, milhares de ancestrais. Então você não pode julgar toda uma linha de ancestralidade sanguínea por causa do problema que você tenha com um ou outro membro da família. Então cuidado com isso para não julgar todo um lado da família em questão de alguém que você não se dá bem. E como que eu faço para entrar em contato? Primeiro, vamos entender qual a importância disso. Lembra que eu falei que você pode ter esses mortos poderosos, sejam xamãs, druidas, feiticeiros, bruxos e tal, magos? Várias características deles você pode trazer para você. Por quê? É uma herança sua, é um direito de sangue. Então você pode puxar dons. Eu não gosto muito da palavra dons, tá? Mas é a palavra que as pessoas costumam entender e usar. Vamos pensar em características mágicas ou características, mesmo que não mágicas, que sejam úteis a vocês. A gente fala, por exemplo, se você tem um ancestral que ele é muito bom em intuição, e você começou a lidar com tarô, com runas, você acha que sua intuição está meio fraca, que você poderia melhorar, muitas coisas você pode melhorar sim, porque elas funcionam como músculo, né? Conforme você vai exercitando, aquilo vai se tornando mais forte. Mas você também pode trazer isso de um ancestral. Posso trazer esse dom da intuição? Pode. Mas eu não sei quem é o meu ancestral que tem esse dom da intuição. Não sabe mesmo. A menos que seja seu avô, que seja seu bisavô, sua bisavó, sua avó. Mas uma pessoa de centenas de anos atrás, você não sabe. Mas há meios de você chegar até essa pessoa. Para isso, normalmente, a gente lida com animal de poder, lida com sombra, a gente pede para deuses, pede para entidades. A gente tem formas de você chegar até esse ancestral. E também, não é todo ancestral que você vai lidar. Não esqueça que você também tem psicopatas na sua família, né? Nenhuma família, assim, a gente, quando pensa em recuar no tempo, você não tem só pessoas, os seus mortos poderosos, pessoas que possam te ajudar. Você também tem lá os psicopatas, os assassinos. Você tem um monte de gente que pode não ser muito interessante você entrar em contato. Por isso que a gente vai procurar um meio de acessar essa informação para que realmente esse ancestral aceite e possa ajudar você. Bom, e como é que eu faço? A primeira coisa é você começar a estabelecer um vínculo, um elo com a sua ancestralidade. Então você pode colocar no seu altar
Pode criar um altar para eles? Pode. Aonde que eu vou colocar? Que direção? Aí a gente um dia vai falar sobre altar. Tá? Mas coloca onde couber. Eu posso pôr no norte, posso pôr no leste? Pode. E eu posso colocar esses objetos no seu altar, onde você já tem o altar? Pode. Eu faço isso. Eu coloco os objetos dos ancestrais no meu próprio altar. Eu não faço um altar para eles. Eu acho meio trabalhoso ter um altar em cada canto. Embora altar você possa, inclusive, transformar um cômodo todo no altar, uma casa toda no altar, mas a gente fala de altar qualquer hora. Bom, e o que você pode colocar? Um objeto da sua mãe ou do seu pai. Não tem um da minha mãe, pode ser da sua avó, não tem problema. Um objeto que esteja na família. Há quanto tempo? É difícil dizer, mas tempo suficiente para que você sinta que a energia daquele ancestral já penetrou aquele objeto. Por exemplo, se você me fala, minha mãe comprou um brinco faz uma semana. Aí eu vou dizer, não serve. Por quê? Uma semana é muito pouco tempo. Para você ter a energia de alguém dentro daquele objeto, uma semana é pouco tempo. Agora, sua mãe tem um anel há anos com ela, e você pede aquele anel, ela não usa, mas ela tem há anos. Ela pode dar para você ou emprestar até que você consiga outra coisa. Entendeu? Pode ser um anel, pode ser... Tem algumas coisas antigas que eu nem sei se as pessoas sabem o que é. Dedal. Dedal era uma capinha de ferro que você colocava no dedo para quando você ia costurar, você não furar o dedo. Dedal. Por exemplo, no meu altar, o que eu tenho? Eu tenho da família da minha mãe. Eu tenho uma caixinha de madeira marchetada, que era da minha mãe, é da minha mãe, né? Vai estar no meu altar, passou para mim. Ela tem uns 80 anos, essa caixinha. E ela é uma caixinha que dá para guardar coisas. Eu acabo guardando fotos também dos ancestrais naquela caixa, dos ancestrais que eu tenho contato. E do meu pai é um bule que fazia parte de um jogo de porcelana da minha avó, que quebrou completamente, só sobrou um bule que tem uns 150 anos. Aí eu coloco lá. E para que serve isso? Para você ter algo das linhagens, e você vai começar a honrar essas linhagens. O que você pode fazer? Pode fazer a oferenda de incenso, de flores, de frutas, não precisa ser tudo isso, tá? Você pode pôr incenso um dia. Precisa ser todo dia? Não. É só você lembrar de vez em quando, né? Esse de vez em quando não pode ser uma vez a cada 6 meses. Pensa como se você tivesse um parente que de vez em quando você liga, mas você não pode ligar uma vez a cada 3 anos. Liga, né? Pelo menos uma vez por mês. Então é a mesma coisa. Oferenda para os ancestrais, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias. Eu quero fazer uma vez por semana? Pode. Não precisa ser tão exagerado, mas também não precisa, né, fazer uma vez por ano. Só em finados que eu lembro dos ancestrais. Bom, aí você vai e faz a sua oferenda. Precisa ser uma oferenda para o lado materno e uma oferenda para o lado paterno? Não. Pode ser uma oferenda para os dois lados. Mas você vai ter esses objetos separados. Não tem objeto do meu pai nem da minha mãe. O que você faz? Você pode colocar uma foto, se tiver do seu pai, uma foto da sua mãe. Separados é melhor. Por quê? Porque se eu quiser só pegar a linhagem para uma magia em relação ao meu pai, eu vou ter essa foto do meu pai, ou fazer uma magia só do lado da minha mãe, essa foto vai me guiar para esse lado. Ou você pode colocar um papel com o nome completo, pega uma caixinha, põe papel com o nome da sua mãe numa caixinha, papel com o nome do seu pai na outra caixinha. Escreve a lápis, tá? Lápis carbono, a gente está falando de algo que eu quero trazer para esse plano, da ancestralidade para esse plano. Então, a gente acaba usando o lápis. Bom, eu estou colocando aqui algumas exceções que as pessoas podem falar. Mas eu não conheço meu pai. Minha mãe, ela me teve, mas eu não sei quem é meu pai. Não tem problema. Você pega uma pedra, coloca teu sangue nessa pedra. Essa pedra vai representar, porque teu sangue está na pedra, a ancestralidade
paterna. Se for o caso, você é adotado. Você não sabe quem são seus pais biológicos. 2 pedras, põe seu sangue nas 2 pedras. Essa pedra vai levar você para a ancestralidade sanguínea materna e a outra pedra para a paterna. Coloca pedras diferentes para facilitar. A gente costuma usar muito âmbar para isso, que não é uma pedra, mas o âmbar ele é muito usado em magia ancestral. Você também pode usar, existe uma pedra que é muito difícil de encontrar, eu não sei se está sendo comercializada agora, que é a madeira petrificada. Não tem problema. Pode colocar, pode ser ágata marrom, aí de repente um jaspe vermelho, uma ágata marrom. Né? Tem várias pedras que você pode colocar. Pode ser pedregulho? Pode. Que eu peguei na rua? Pode. É só você não confundir as pedras. Bom, comecei a fazer as oferendas. Comecei a entrar em contato com eles. Para que vai me adiantar lidar com esses ancestrais? Eu já falei de dons, né? Que ancestrais podem trazer dons para a gente, mas existe uma outra coisa que dá para você fazer. Retirar maldições ancestrais, tá? Maldições familiares. Por quê? Às vezes um ancestral seu, ele fez alguma coisa que gerou uma maldição. De repente ele entrou numa briga com alguém que amaldiçoou seu ancestral e a família, né? De repente por gerações, e aquilo chegou até você e afeta você. Ah, mas aquilo afeta toda a família? Não afeta? Depende da maldição. Tem maldição, a gente pode até um dia falar sobre maldições. Tem maldição que escolhe determinados membros, tem maldição que afeta todas as pessoas, sabe que nem doença hereditária? Tem coisa que pega todo mundo, tem coisa que é um ou outro. Tem maldições que pulam gerações e depois vem. Tem maldições que só afetam as mulheres, que só afetam os primogênitos. Tem maldições de todos os tipos. É um leque de possibilidades. E muitos problemas que às vezes você pode ter, e sua família pode ter nessa vida, podem ser fruto de maldições, né? E não simplesmente um problema pontual de vocês agora. Né? Acaba sendo um problema de agora, mas veio como herança. Então, isso dá para você tirar, através dos seus ancestrais, tirar essa maldição. Eu vou ensinar hoje um ritual fácil, que costuma dar muitos resultados. Uma das coisas que dá para você fazer, não vai dar para falar tanta coisa, né? Não é um curso de magia ancestral, mas dá para vocês fazerem algo. A questão de dons que você traz dos ancestrais, esses dons vão funcionar exatamente como você espera? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Primeiro tem a sua própria mente. Se você traz um dom de um ancestral, para que aquele dom se desenvolva em você, às vezes, se você não acredita muito naquele processo, você fala assim, imagina, será? Isso a tua mente tende a rejeitar algo. Sua mente tende já a falar, não, isso tudo não. Vamos fazer um pouquinho eu aceito, mas não tudo isso. Então, já tem a questão da sua mente. A primeira coisa que você sempre tem que pensar, que você tem que lidar com as limitações que a sua mente impõe. Né? A gente sempre fala que dentro dos estudos mágicos, a gente procura aumentar a elasticidade com que sua mente permite resultados das magias. A mente costuma permitir dentro de uma lógica que ela considera possível. Algo que a mente considera muito fantástico, ela não costuma permitir. Então, dependendo do dom que você esteja trazendo, por exemplo, intuição, a mente aceita. A mente costuma aceitar. Então é fácil trazer intuição de um ancestral que a mente costuma trabalhar bem com isso. Agora, outras coisas a mente fala assim, opa, como é que é isso? Não, isso não é possível. Então ela põe uma barreira
E essa barreira muitas vezes pode atrapalhar. Outra questão que pode atrapalhar é a seguinte. Imagina que você é cantor. E você quer trazer o dom do canto de uma ancestral que tenha sido uma excelente cantora, que ela tenha tido sucesso, sei lá, em determinado período. E você vai trazer isso para você. É possível trazer esse dom do canto? É. Mas o que você tem que lembrar é que muitas vezes a gente, quando fala desse dom do canto, a gente não fala só da capacidade vocal de alguém, mas da forma como a pessoa interpreta uma música. E essa interpretação, muitas vezes, independe da capacidade vocal. Essa interpretação, ela nasce dos processos que a pessoa passou durante a vida dela. Sabe uma pessoa que, às vezes, ela teve um sofrimento grande e esse sofrimento, ela se tornou, de repente, atriz ou cantora. E esse sofrimento que ela teve, ela passa para a música. Então, quando ela interpreta visceralmente aquela música. Então, não é só a voz, não é só a capacidade vocal, mas é todo um conjunto que aquela pessoa passou na vida dela, seja bom, seja ruim, mas são as influências. Às vezes a pessoa passou tanta dificuldade que ela luta muito para chegar lá. Essa luta, essa persistência faz com que ela se supere cada vez mais e ela acontece. Então a gente tem que entender que quando você traz um dom também, você traz aquele dom, mas você não traz a vivência da pessoa. Você não traz as influências que ela sofreu durante a vida dela, que colaboraram para o desenvolvimento daquele dom. Você percebe, por exemplo, a mesma coisa que acontece hoje em dia. Uma pessoa pode ter o dom da dança. Se ela mora num lugar em que há estímulo para a dança, há excelentes escolas, excelentes professores, aquilo é estimulado na pessoa, ela pode se desenvolver muito esse dom. Se ela mora num lugar em que há muita dificuldade, os professores ou as escolas de dança não são incentivadas, isso vai interferir no desenvolvimento. Então, a gente não pode esquecer isso. Quando você traz um dom, aquele dom vai ter as influências de hoje para você e não vai ter as influências que aconteceram com ela. Mas você pode trazer essa capacidade do canto, você traz, né? Mas sempre tem que observar isso. Ou seja, quando você traz um dom, esse dom não vai trabalhar com você ipsis literis, né? Como você pensa. Não é exatamente daquele jeito. É um dom que vai se adaptar à sua própria realidade. Tá? Bom, e quem que pode ajudar você a escolher esse parente que você tem? Você pode pedir para um Deus, uma entidade, se você depende com que você lida. Você pode pedir para seu animal de poder. Você pode pedir para a sua sombra, para as pessoas que lidam já com espelho negro e lidam com a sombra, tá? Pode falar com a sua sombra. Você pode falar com... se você tem um mentor, se você tem um guia espiritual, se você tem... para as pessoas que... eu tenho uma cigana que me acompanha, eu tenho fulano que me acompanha. Se você conhece alguém espiritual que você confia, você pode conversar com esse ser. Não conhece? Vai no animal de poder. Eu não sei qual é meu animal de poder. Não importa. Ele está aí. Pede para ele. Que você precisa de um ancestral que tenha determinado dom para você entrar em contato com esse ancestral e pedir para ele compartilhar esse dom com você. Dá para fazer. Assim como dá para você entrar em contato com o ancestral para tirar a maldição. Você entra em contato diretamente com o ancestral que foi amaldiçoado para tirar essa maldição. Né? É como se você devolvesse para ele
e aquela maldição fosse eliminada a partir dele. Isso precisa de técnica, não é uma coisa que eu consigo explicar agora. Tanto a questão de dons, quanto a questão das maldições. Mas eu vou ensinar uma magia que vocês podem fazer, que vai ajudar de uma forma ampla, né? Uma forma que vocês consigam resultados. Para isso, vocês vão fazer um jantar para os ancestrais. Às vezes eu passo esse jantar para as pessoas e quem sabe faça novamente, vocês não precisam fazer uma vez na vida, dá para fazer novamente, é um ritual muito bom mesmo. Esse ritual você pode fazer a qualquer momento? Pode. Qual é a melhor lua para fazer? Lua nova. E qual é o melhor dia? Sábado. Não posso fazer na lua nova, faça a qualquer lua. Não posso fazer no sábado, faça a qualquer dia. Sempre esse melhor é porque você acrescenta uma energia. Assim como tem dias, tem datas do ano que são mais favoráveis à prática de magia ancestral. Por exemplo, Dia de Finados, ou o Samhain, ou Halloween, né? Conhecido por Halloween, que é o Samhain, que é uma festividade que vários grupos fazem. Também tem ligação com os ancestrais, com o mundo espiritual. É um período fácil de fazer magias ligadas em geral aos ancestrais. Seu aniversário é uma data de poder também. Seu aniversário te conecta com os ancestrais. Você pode também fazer algo no seu aniversário para se conectar a essa energia. Como que é essa magia? Você vai preparar um jantar para os seus ancestrais. Nesse jantar, o que você vai fazer? Você vai cozinhar o melhor que você possa. Se você sabe cozinhar, faça algo especial. Porque é como se você fosse receber a matriarca da família. Como se você fosse receber aquela avó que você adora, que você não vê faz tempo. Você vai fazer algo especial para ela. Então, você vai preparar um jantar. Não sei preparar jantar. Eu vou comprar uma quentinha. Tudo bem. Só que arruma pelo menos essa quentinha, tira da quentinha, coloca no prato, né? Coloca uns enfeites assim. Ou seja, capricha. Você vai colocar a sua melhor toalha de mesa, a sua melhor porcelana. Você vai se arrumar como se você estivesse indo por uma festa, porque é um jantar importante que você vai ter. Você vai se arrumar. Vou ter que me maquiar. Como você iria em algo importante. Se você se maquia para ir em algo importante, faça. Certo. Quem que pode participar desse jantar? Somente você, gente do seu sangue que queira participar. Meu marido não pode? Não, a menos que você seja casada com seu primo. Aí ele pode. Senão ele não pode. Aí você pega, você vai fazer esse jantar. Você vai servir. Você vai servir, eu digo assim, o que você servir para você, você serve para os seus ancestrais. Tá? Então, você vai fazer um círculo se você quiser. Pode pedir para o seu animal de poder permitir que somente passem os ancestrais que queiram ajudar você. E aí você vai falar com... Você está ali, né, na cadeira. Aquela cadeira você vai puxar, como se você fosse deixar alguém sentar. E você vai entrar em contato com seus ancestrais e convidar que eles venham partilhar essa refeição com você. Tá? Então você tá... Que horas que você faz? Eu faço meia-noite. Eu gosto de fazer meia-noite. Ou 3 da manhã. Mas faço também no horário que der. Deu meia-noite, você chama, eu convido os meus ancestrais a compartilharem essa refeição comigo, né? A partilharem essa refeição comigo. Sente a energia deles entrando, você coloca a cadeira, você vai se sentar e o que você servir para você, você serve para eles. A mesa pode ser enfeitada com flores, com velas, do jeito que você quiser.
Às vezes tem cores de velas ligadas à magia ancestral, dependendo do sistema mágico, trabalha com essas cores, de forma diferente. Mas não tenho velas coloridas para ancestrais. Põe o que você quiser. O que você tiver de vela, você põe. Se você quiser colocar vela também. Aí você pode colocar vela branca, vela azul índigo, vela marrom, vela roxa. Dá para fazer. Na falta, coloca o que você tem. E aí, durante esse jantar, lembra, você preparou as melhores coisas, você colocou o prato, você chamou os ancestrais, convidou, pediu para o seu animal de poder, que você antecipadamente, você já pode falar. Animal de poder, eu preciso que você contate os mortos poderosos da minha família e os convide para esse jantar. Um animal de poder pode fazer isso? Pode. Os ancestrais, eles entendem essa linguagem. Porque a gente está falando de uma linguagem energética. E a gente está falando de um animal de poder que... A gente está falando de um animal, a gente está falando de uma energia que assume uma forma animal, que é um lado mais primitivo da sua mente. Então, você começa a conversar com os ancestrais e você fala para eles aquilo que você deseja, né? Então, ancestrais, eu gostaria que vocês, em nome do nosso sangue, eu peço que vocês eliminem quaisquer maldições que estejam afetando nossa família, estejam nos prejudicando, porque vocês sabem, quando um membro da família se fortalece, a família se fortalece como um todo. Quando um membro da família se enfraquece, a família se enfraquece como um todo. Então eu peço a vocês que ajudem nossa família agora e eliminem qualquer maldição que esteja ativa, afetando a mim, afetando a todos agora. Entendeu? Você vai colocar a questão. Do mesmo modo, você poderia também dizer assim, ancestrais, eu peço que vocês me tragam o dom da intuição, pois eu trabalho como tarólogo e eu preciso desse dom desenvolvido. E às vezes eu sinto que esse dom me falha, eu sinto que esse dom fica difícil, não é sempre que ele vem. E eu preciso que ele venha, eu preciso que meus clientes gostem das minhas consultas, queiram voltar. Então eu preciso dessa ajuda de vocês para desenvolver a minha intuição. Peço aos meus ancestrais que possuem uma forte intuição, que compartilhem comigo essa intuição, para que eu possa me fortalecer e com isso fortalecer nossa família. Então, você vê que você pode pedir várias coisas, pode pedir por prosperidade, por proteção, coisas e você vai negociar por quê? Quando você fortalece de fato alguém da família, a família se fortalece como um todo. E quando alguém se enfraquece, a família se enfraquece como um todo. É nesse argumento que a gente consegue lidar com os ancestrais. Aí você acabou de jantar, tudo que você servir para você, você serve para aquela cadeira que está vazia, né? E você vai depois, coloca tudo isso num prato de papelão, quando tiver acabado, agradeça aos ancestrais terem compartilhado com você dessa refeição. Terminou, coloca no prato de papelão e aí você pode colocar numa encruzilhada, pode colocar numa escada. Escadaria, tem bairros que tem escadaria, né? Na rua. Você pode colocar numa ponte, que são portais de acesso ao submundo. Isso é uma magia que eu já ensinei, né? Não é a primeira vez que eu falo, eu já falei outra vez. E por que eu repito? Porque ela é muito fácil de fazer. É basicamente um jantar, só que quem você convida? Os ancestrais. E quando eu convido é um só que está sentado naquela cadeira? Não, pensa que naquela cadeira não é como humano que vai só caber uma pessoa. Não, lá pode ter 500 ancestrais naquela cadeira. Então é uma magia super fácil. Outra coisa que você pode fazer também em relação aos ancestrais além dessa questão da maldição, você pode também verificar a questão de bênçãos
pedir para os ancestrais abençoarem você. Você pode também, inclusive, encantar um espelho ligado aos ancestrais. Ah, mas não é o espelho negro? Você tem um espelho negro que te põe em contato com os ancestrais. Mas você também pode encantar um espelho dentro de... Digamos que você resolveu fazer um altar. Um altar para os ancestrais. Quando você fez esse altar, você resolveu colocar um espelho. Aí aquele espelho você pode também programar para te colocar em contato com os ancestrais. E chamar os ancestrais através desse espelho. Ah, mas não teria que ser espelho negro? Não. O espelho negro, ele facilita isso. Ele é uma das ferramentas para isso. Mas não só o espelho negro. Um espelho comum que você programa para ter contato com os ancestrais, ele vai ter esse contato, ele vai facilitar você ter intuições, no sentido assim, insights. Você pode, mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, vocês se lembram daquele desenho Mulan? Que tem uma hora que os espíritos ancestrais estão lá num templo, que escolhem, é para escolher um dragão para ir protegê-la, e acaba aquele dragãozinho indo no lugar, mas tem aqueles espíritos todos num tipo de templo para os ancestrais, é mais ou menos por aí. Do mesmo modo que você tem lá nesse desenho os ancestrais olhando por ela, pela família, ajudando a família, você tem isso. E uma das formas de você contatá-los é através de um espelho. Você pode lidar com um espelho para isso. Normalmente eu passo essas dicas de técnicas que são mais acessíveis. Por quê? Porque espelho você pode conseguir um espelho fácil. Não estou passando uma técnica, aí existem técnicas que usam ervas que você não encontra facilmente, que são encantos mais elaborados. O que eu procuro passar para vocês é coisas que vocês realmente possam aproveitar e possam conseguir sem tanta dificuldade, né? Não só pelo momento da pandemia, mas porque às vezes é difícil você conseguir uma erva que não vende no Brasil, todo esse tipo de coisa. Então, dá para fazer isso, dá para fazer tranquilo. Você pode também pedir por um... Lembra que eu falei que no seu aniversário você consegue também um contato com os ancestrais? Você pode pedir um presente. Presente? Como assim? Como é um dia especial, um dia em que você consegue contatar esses ancestrais, você pode pedir um presente para eles nesse dia. Peço aos meus ancestrais que melhorem minha vida financeira, que façam com que o fluxo de dinheiro comece a vir na minha direção e eu possa com isso melhorar as condições da minha família. Ou eu possa com isso prosperar, entendeu? Você aproveita esse momento especial em que você entrou, que é a comemoração da sua entrada nesse plano, e essa entrada te põe energeticamente sintonizado com a ancestralidade. Aí você pode pedir isso. Como que você faz? Um exemplo do que dá para fazer. Você enche uma caneca ou de vinho ou uma caneca de cerveja. Tem várias formas, tá? Eu vou ensinar uma, mas tem várias formas que você pode fazer. E aquela garrafa você vai oferecer aos seus ancestrais aquela bebida. Normalmente, quando a gente oferece cerveja, é cerveja preta. Quando é cerveja. Pode ser hidromel? Pode. Pode ser vinho? Pode. Vinho seco de preferência, tinto seco. E aí você vai colocar uma gota do seu sangue dentro dessa bebida. Por quê? Você vai beber. Nossa, vou beber meu sangue? É uma gota. Não tem problema. É como se você... Por que eu bebo do meu sangue? Porque é o que você está fazendo. De fato, no sentido de o teu sangue é o mesmo sangue dos seus ancestrais. Você está bebendo do sangue dos seus ancestrais para você
receber esse presente deles no seu aniversário. Muita gente me pede magias para aniversário. Essa é uma magia que dá para fazer, que não é difícil e é super tranquilo e você consegue obter isso. Então, voltando, colocou a cerveja preta ou o vinho tinto seco, oferece aquilo aos ancestrais. Se você já tem um altar para os ancestrais, daqueles objetos que você colocou, coloca lá a caneca de cerveja no seu altar, deixa lá um tempo, né? Agradece aos seus ancestrais o fato de você ter nascido, né? Porque isso vem de toda a ancestralidade. Lembre que seu pai e sua mãe também são seus ancestrais, ou seja, você deve aos seus ancestrais o seu nascimento. E esse nascimento te coloca na ponte para contato com toda essas ramificações dessa árvore. Aí você vai oferecer, coloca uma gota de sangue, pede aquele presente, só um presente, tá, gente? Não é listinha de final de ano, não, que você vai desenrolar e vai ler, assim, 20 coisas que você quer. Uma coisa que você precisa. Uma coisa. Aí você bebe aquela bebida. Tem que beber tudo? Não precisa. Dá pelo menos 3 goles. Aí tudo bem. Tá? 3 goles são suficientes. Só para vocês entenderem, a gente falou de ancestralidade de sangue, mas existem 2 outras ancestralidades. Tem tradição que entende mais ancestralidades. Eu trabalho com 3. Mas eu sei de tradições que vão lidar com mais. Sempre é uma coisa que você não vai ter unanimidade, né? Você pode ter algo que uma tradição diga, né? Por exemplo, isso é uma ancestralidade. E outra tradição diga, não, isso não é. Essas que eu estou falando, a maioria aceita como ancestralidade, que é a ancestralidade de sangue, a ancestralidade iniciática, que é aquela ancestralidade de quando você se inicia numa determinada tradição, numa filosofia, numa religião, num sistema mágico, você passa a acessar a ancestralidade daquela tradição, daquele sistema mágico. Para isso, essa tradição ela tem que ser reconhecida, né, em todos os planos. Esse sistema mágico ele tem que ser reconhecido. Ou seja, a sua iniciação tem que ser reconhecida. Faça o seguinte, escreva no papel todas as iniciações que você passou na sua vida. Reiki, xamanismo, druidismo, na bruxaria, na Wicca, candomblé, não importa. Coloca uma listinha, Rosa Cruz, maçonaria, você coloca uma listinha daquilo que você já se iniciou. E aí você vai verificar no oráculo, tarô, runas, baralho cigano, todo esse tipo de coisa. Pode ser pêndulo, se você sabe lidar com o pêndulo. Você vai verificar quais dessas iniciações são de fato reconhecidas nos diversos planos. Não pode ser só reconhecida aqui. Porque às vezes você pode ter sido iniciado, sabe, uma iniciação daquelas assim, meia boca tal, que você fala assim, tudo bem. Às vezes a pessoa até tinha uma boa intenção, mas não atingiu lá o desejado. E então você vai olhar se aquelas iniciações suas têm validade. Validade espiritual nos diversos planos. Tem validade? Tá ótimo. A tua iniciação foi reconhecida? Perfeito. O que você tem a partir disso? Você tem a ancestralidade daquele grupo que se iniciou também naquele caminho. É o Reiki? É o Reiki Usui? Tá, então você tem acesso a todas essas pessoas que praticaram o Reiki Usui antes de você. Até o... Esqueci o nome dele. O que fez o Reiki? Esqueci o nome dele. Enfim.
você tem acesso a essa ancestralidade. E isso se você fizer parte do candomblé. O candomblé inteiro, eu não entendo de candomblé. Tá? Não entendo. Mas eu diria, dentro do que, né, eu imagino que seja, mas eu não conheço candomblé, que assim, você tem as diversas nações. Queto, Jeje, Angola, Nagô. Então, eu acredito que você tenha dentro daquela ramificação que você se iniciou, né? Agora, não sei se o candomblé considera todos dentro da mesma árvore ou não. Então, a Mikao Uzui, exatamente. Aí você tem toda essa linhagem. Isso é muito útil porque se você se iniciou numa tradição na Rosa Cruz, você vai ter acesso a todos os Rosa Cruzes que vieram anteriormente. Você pode... a mesma questão que eu falei da ancestralidade sanguínea, você tem na ancestralidade iniciática. Você pode pedir para essa ancestralidade tirar maldições, trazer dons. Você pode ter, de repente, tem lá um Rosa Cruz que ele foi super forte na intuição, você pode trazer na clarividência, enfim, nas características que você deseja. Você tem que analisar também o que você deseja. Quando a gente pede para os ancestrais, que nem naquele jantar, você pode pedir por dons que sejam úteis para você no seu caminho mágico hoje. Ou na sua vida, mesmo que não seja na vida mágica, na sua vida, por exemplo, tem uma característica que você pode usar na sua vida, no dia a dia. Agora, não adianta você pegar o dom de um ancestral seu que era o mais rápido tosqueador de ovelha na aldeia que ele vivia, né? Não vai te ajudar muito tosquear a ovelha agora, né? Fala, a menos que você trabalhe numa pet shop, você não vai fazer muita coisa com isso. Então, você vai poder, através dessas ancestralidades, fazer a mesma coisa. E uma terceira ancestralidade é a da terra. Quando ela é parecida com a sanguínea, porque ela tem a ver com os seus ancestrais de sangue, mas ela tem a ver com a terra. Então, por exemplo, digamos que você seja filho ou neto de italianos. O que acontece? A Itália, o que é chamado de Itália, né, hoje, que no passado não era, mas o que é chamado de Itália, aquela terra se abre para você. Então, se você viaja, isso é muito nítido. Quem trabalha com magia e já foi para alguns países viajar, aqueles países que você tem alguma ascendência, aqueles países parece que a terra se abre, parece que se você quiser fazer alguma coisa, a terra está te convidando. Outros países, a terra que você não tem nada com aquele povo, parece que a terra ela segura um pouco você. Isso não quer dizer que você não possa fazer magia, mas você vai ter que negociar essa magia, coisa que não acontece naquela terra que você tem de fato uma ancestralidade. A terra se abre, a terra permite isso. Do contrário, você tem que negociar, muitas vezes. Então, isso vai fazer com que você possa entrar em contato, principalmente através de projeção astral, com bruxas daquele povo, para pedir que essa ancestralidade da terra seja aberta para você. Então, por exemplo, se tem alguma coisa assim, eu quero falar com bruxas italianas, com estregas. Quero perguntar coisas, quero que me ensinem magia. Você pode astralmente conversar com uma estrega para pedir que ensine um determinado encanto, determinada coisa. Costuma ensinar? Olha, o sangue é muito forte. O sangue é muito forte, costuma sim. E tem uma coisa muito interessante que acontece em relação à magia ancestral,
que se você tem por exemplo, você sabe que você é descendente, por exemplo, de italianos, espanhóis, portugueses, alemães, franceses, enfim. Você sabe daquilo que é recente, mas você não sabe da sua ancestralidade mais antiga. Você não sabe se você tem, por exemplo, egípcios, sumérios, fenícios, gregos, romanos, né? Visigodos. Você não sabe o que você tem. E você consegue descobrir isso. Através de magia ancestral, você consegue fazer entender o caminho mágico e o caminho que seu sangue fez por determinadas áreas. Tem até um exame que eu acho interessante, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu acho interessante. Que é aquele exame de DNA que se faz. Que você descobre das áreas que veio sua família. Então, às vezes, você descobre que você tem uma ancestralidade lá no Oriente Médio, que você nem fazia ideia. Ou, de repente, você se descobre assim com várias ramificações espalhadas pelo mundo, que são curiosas e podem te levar a ter um contato mágico com aquele povo. E muitas vezes essa magia e esse contato vão facilitar uma magia ancestral ali, pontualmente, com aquela população, com aquela área. Dá para você fazer muita coisa. Passou muito rápido, eu não tive tempo de explicar muito mais, eu tinha planejado explicar mais algumas coisas, mas a magia ancestral é muito forte, ela ajuda muito você a ter essa herança que é sua, essa herança de características que você pode trazer desses ancestrais, assim como eliminar maldições, ter conhecimentos também, aprender coisas com os ancestrais. E tem várias magias, várias magias. Tem magias que a gente usa máscaras, que a gente entra em contato com os ancestrais através de uma máscara, em que eles conduzem nossas mãos. É um tipo de canalização, é mais do que canalização. Não é uma incorporação, mas parte sua é levada pelos ancestrais. Eles levam suas mãos, né? É quase como se as mãos elas tivessem essa condução por eles. E aí as coisas acontecem. Você realiza magias que você mesmo não sabe o que você está fazendo, mas aquela máscara te põe em contato com os ancestrais e eles conduzem suas mãos em algumas magias. É muito, muito, muito forte, muito interessante. Bom, eu quis dar uma palhinha sobre magia ancestral, colocar de novo aquela magia do jantar que pode ajudar muita gente. Peçam proteções também aos familiares, principalmente em época de pandemia. Os ancestrais podem ajudar bastante nisso. Enfim, os ancestrais estão aí para vocês se reconectarem com eles. Então eu fico por aqui. Semana que vem a gente começa. Lembrem que em agosto é o mês que nós vamos falar da morte. Tá bom? Até lá então, até a próxima quarta.